Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Separe seu tempo físico, seu tempo emocional. Vamos começar uma aula de noções de administração pública. E o tema que você vai colocar no seu caderno é probidade administrativa. Eu tenho uma preocupação como que eu vou dizer? Eu tenho um carinho, uma preocupação com o seu caderno, porque tenho consciência de que ele será uma importante ferramenta de estudo. Então, por essa razão, você vai começar para mim dizendo assim: concepção geral de probidade, beleza? O que seria uma concepção geral de probidade? Assim, sem nos preocuparmos em que contexto estamos. Bem, de modo geral, pode-se entender probidade como honradez. Então, de modo geral, pode-se entender probidade como honradez. Então, age com probidade aquele que age em conformidade. Então, age com probidade aquele que age conforme, a lei, a moral e os bons costumes. Então, essa é a ideia geral de probidade. Pois bem, você vai colocar assim para mim: observação. Qual observação? Você vai dizer assim: a moralidade administrativa, ela tem uma especificidade. Então, a moralidade administrativa, ela tem uma especificidade e se destaca da moralidade que se estuda na filosofia de modo geral, e se destaca da moralidade que se estuda na filosofia de modo geral. Pois bem, eu vou aqui, você anotou essa frase, agora eu vou discorrer alguma coisa sobre o que eu acabei de dizer e peço para que você registre apenas na cabeça e no coração. Não se preocupe em anotar isso não, tá? Por que eu disse isso? Por que eu disse que se destaca um pouco da moralidade que se estuda de modo geral na filosofia? Veja, na filosofia a moral ela é subjetiva, ela varia no tempo e no espaço. Então, quando eu digo para você que a moral varia no tempo, eu estou dizendo que muita coisa, por exemplo, que era imoral no passado, não é hoje mais. E também pode, apesar de ser difícil, ter acontecido o contrário. Algo que no passado se entendia como imoral, hoje, que no passado não se entendia como imoral, hoje já o é. Nos bailes antigos de carnaval, por exemplo, as pessoas se divertiam, muitas vezes utilizando lança-perfume. Hoje, inclusive, o lança-perfume é tratado como substância entorpecente, então poderia ter uma conduta criminosa e, por óbvio, também imoral, mas no passado não. Era glamouroso se usar lança-perfume nos carnavais de outros tempos. Então, só para você entender que a moral, sim, varia no tempo. E o que significa variar no espaço? Ora, muitas vezes o que é imoral para um determinado grupo social num espaço do território pode não ser para outro grupo social em outro espaço. Imagine, por exemplo, que neste momento, correto, em algum lugar do Brasil, existe, por exemplo, tribos indígenas dedicadas a certos rituais que jamais seriam assimilados por nossa cultura. Então, muitas vezes, o que é aceito por aquele grupo social de lá não é aceito pelo nosso, e vice-versa. Nós hoje fazemos tanta coisa, por exemplo, que acaba por danificar o meio ambiente, que os índios, acredito eu, pela ideia geral que nós temos, jamais aceitariam. Então, quando se estuda a moral na filosofia, ela tem essa relatividade, sobretudo porque varia no tempo e no espaço. Professor, e a moralidade administrativa? Você vai colocar assim: a moralidade administrativa conta com parâmetros de objetividade. Então, a moralidade administrativa conta com parâmetros que dão a ela uma certa objetividade. Isso aí ficou melhor. Então, a moralidade administrativa conta com parâmetros que comunicam uma certa objetividade. E esses parâmetros seriam quais? Ora, os parâmetros seriam as regras, as leis e os princípios. Vou dar exemplo para vocês. Quando você vai estudar qualquer estatuto de qualquer ente da federação, estatuto do servidor público do município X, estatuto do servidor público do estado Y, estatuto do servidor público da União, qualquer estatuto tem lá uma relação de deveres, de deveres, de proibições,
E aí o que acontece? Se um agente público transgredir alguma daquelas proibições e descumprir algum daqueles deveres, certamente houve, de forma objetiva, a inobservância da moralidade administrativa. Entende? Então, na administração pública, a moralidade ela perde um pouco dessa subjetividade na medida em que nós temos alguns parâmetros ditados por regras, leis e princípios. Fechou? Então essa ideia aí ficou valendo para você? Outra questão importante. Para a administração pública, pode anotar, para a administração pública, como regra, a improbidade é marcada por ardil. A improbidade é marcada por ardil. Professor, o que é isso, ardil? É aquela astúcia de quem de fato quer levar vantagem, de quem de fato quer fazer algo errado. Então, via de regra, a improbidade administrativa é marcada pela conduta dolosa. Veja, isso que eu acabo de dizer é muito importante. Mas eu não quero que você fique com a cabeça presa na ideia de que a moralidade, a improbidade administrativa é necessariamente dolosa, porque não seria verdade. Nós vamos estudar mais à frente que existem sim condutas que são tratadas como improbidade, ainda que na forma culposa. Mas em regra, quando eu falo de improbidade, eu estou falando de ardil, da vontade deliberada de errar para obter vantagem, ou então transferir vantagem para outro. Então, via de regra, pela última vez vou dizer, a improbidade é marcada pelo ardil, pela maldade, pela má fé. Ficou ótima essa frase, é isso que eu quero que vocês anotem. Via de regra, a improbidade administrativa é marcada pelo ardil, pela improbidade, pela má fé. Por favor, não se esqueça de deixar claro aí na sua cabeça que eu falei via de regra, correto? Então, óbvio, como eu já disse, existem condutas que são tratadas como improbidade, ainda que na forma culposa. Pois bem, esses registros iniciais são suficientes. Agora você vai colocar no seu caderno. A improbidade na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, anuncia quais as sanções que, considerando o tempo da promulgação, seriam aplicadas. Olha bem o que eu disse, considerando o tempo da promulgação. Você vai entender quando eu explicar mais um pouco, mas calma. Então, na Constituição havia uma previsão das sanções que seriam aplicadas ao agente público a quem praticasse atos de improbidade. Então, lá no artigo 37, parágrafo 4º diz: os atos de improbidade administrativa importarão, primeiro, suspensão dos direitos políticos. Segundo, a perda da função pública. Terceiro, a indisponibilidade dos bens. E, por fim, o ressarcimento do erário. Então, veja, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal faz uma previsão de quais sanções seriam aplicadas àquele que incorresse em ato de improbidade. Quais são elas mesmas? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento do erário. Correto? E diz o seguinte: na forma e na gradação previstas em lei, e por fim, sem prejuízo da ação penal cabível. Professor, agora eu fiquei curioso, terminou a leitura do dispositivo, agora eu fiquei curioso, por que o senhor disse com a previsão? Primeira observação que você vai colocar é o seguinte: isso a gente tratando do artigo 37, parágrafo 4º, você vai dizer, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. O que eu quero dizer com isso? A Constituição de 88 foi promulgada em outubro de 88, beleza. A minha pergunta é: será que no dia seguinte à promulgação, eu já poderia, com base nesse dispositivo, aplicar a sanção a quem viesse a praticar atos de improbidade? Meus queridos, a resposta é não. Isto por quê? Porque quando o legislador constituinte diz na forma e gradação previstas em lei, ele está dizendo o seguinte, que essa lei ainda surgirá. Então, por isso que eu disse que quando
quando da promulgação, a Constituição fez, na verdade, uma previsão de sanções que seriam aplicadas, porque no momento da promulgação ainda não havia como aplicá-las, porque pela falta dessa lei ali indicada. Isso é que quer dizer norma constitucional de eficácia limitada. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É aquela norma cujos efeitos concretos dependem. Então, norma constitucional de eficácia limitada, o que é? É aquela norma cujos efeitos concretos dependem ou de uma norma superveniente, que era o caso, né? O próprio Constituinte diz que haverá uma lei para tratar disso. Então, norma constitucional de eficácia limitada é aquela cujos efeitos concretos dependem ou de uma norma superveniente, uma lei que vem depois, ou então de atos praticados pelo Estado, né? Ou então atos praticados pelo Estado. Então, o que eu digo para você é que estas normas de eficácia limitada, elas contam com a previsão constitucional, mas elas não têm como serem aplicadas no ato da promulgação. Por quê? Porque elas próprias se vinculam a normas supervenientes, que é o caso, ou a ações estatais futuras. Entenderam? Então, norma de eficácia limitada é por isso. E aí você vai notar no seu caderno que a lei a que se refere o legislador constituinte veio em 1992. Então, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Perfeito. Veio com a previsão das sanções a serem aplicadas nos praticantes de atos de improbidade. No entanto, a lei que regulamenta veio então apenas em 1992. Por óbvio, estamos tratando da Lei 8.429, que é basicamente a principal fonte desta e das aulas seguintes. Lei 8.429 de 1992 trata justamente da improbidade administrativa. Então, estamos analisando aqui o artigo 37, parágrafo 4º, e te informei que esse artigo era, à época da promulgação, uma previsão das sanções a serem aplicadas, em razão de ser esse dispositivo uma norma constitucional de eficácia limitada. Vamos nos concentrar agora nas sanções. Primeira coisa que você vai dizer é o seguinte: as sanções formam um rol exemplificativo. As sanções apontadas pelo legislador constituinte formam um rol exemplificativo. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando você vai estudar a Lei 8.429 de 1992, lá você encontra outras sanções, por exemplo, a aplicação de multa, por exemplo, a suspensão da possibilidade de se contratar com o Estado, né? A suspensão da possibilidade de contar com benefícios públicos, enfim. Então, as sanções previstas no dispositivo constitucional formam um rol exemplificativo, ou seja, não esgota todas as possibilidades. Tudo bem, agora vamos analisar aquelas apontadas na Constituição. Olha, não raro você encontra questões que tratam especificamente desse dispositivo. E aí o que é mais manjado, o que é recorrente, é uma brincadeira que se costuma fazer com a primeira das sanções apontadas. Você vai colocar no seu caderno: suspensão dos direitos políticos, que é a sanção aplicada, é diferente de cassação dos direitos políticos, ou ainda de perda dos direitos políticos. Por quê? Porque suspensão é temporária. Então, suspende-se temporariamente. Então, o indivíduo que recebe essa sanção, num momento ou outro, ele recupera esses direitos políticos. Então, aqui tem caráter temporário, transitório. Então, cuidado. A sua prova vai dizer assim: são sanções aos atos de improbidade previstos na Constituição Federal, exceto, provavelmente, dentre as alternativas, você vai ter cassação dos direitos políticos. E você vai lembrar: não é cassação, não é perda, é apenas o quê? Suspensão. Beleza. Sobre indisponibilidade dos bens, eu já quero antecipar a você o seguinte, que essa indisponibilidade dos bens, ela pode se dar de forma cautelar.
De forma cautelar, como? Você vai anotar, anota aí no seu caderno, que essa indisponibilidade de bens pode se dar de modo cautelar. Veja, é óbvio que essa improbidade, para que a sanção seja efetivamente aplicada, ela depende de um processo em que o indiciado, o réu, né, vai ter a seu favor todos os princípios, por exemplo, contraditório e ampla defesa. Mas o que acontece? Supondo que alguém está, então, num processo de improbidade, correto? Por ter desviado dinheiro público. Então, o que pode ser feito, por exemplo? Pode ser feito de forma cautelar, mesmo não tendo ainda a sentença, mesmo que o juiz não tiver formado a sua convicção acerca da verdadeira culpa desse indivíduo, né? O que se faz? Às vezes deixam indisponíveis os bens. Por quê? Porque se houver uma condenação no futuro, uma das formas do Estado recuperar o prejuízo que sofreu é justamente buscando os bens desse indivíduo infeliz que praticou improbidade. Mas pode ser também que ao final desse processo se descubra que houve um mal-entendido por parte do Ministério Público, né? Que houve um mal-entendido, de certa forma, por quem formatou a denúncia, né? Por quem deu início à ação, que na verdade não houve o desvio apontado. Então, óbvio, aqueles bens que por algum momento estiverem disponíveis terão a sua liberalidade restituída ao seu dono e possuidor. Então, o que eu quero que você anote é que essa indisponibilidade de bens, ela pode ser aplicada de forma cautelar, ela pode ser aplicada até mesmo antes de uma sentença, tranquilo? Aí vem ressarcimento ao erário. Professor, quem é esse tal de erário, professor? Eu sempre vejo o povo falando de erário, essa pessoa deve ser muito gente boa, professor, porque todo mundo conhece. Meus amigos, erário é sinônimo de cofre público, né? Da fazenda estatal, dos cofres públicos. Há pessoas que falam assim, erário público, isso é pleonasmo. Se erário já é público, então erário é isso. Então vai ressarcir aos cofres públicos, né? Então quais são as sanções previstas mesmo? Suspensão e não cassação e perda dos direitos políticos, perda da função pública, que não carece de explicação, se explica por si, e ainda indisponibilidade de bens, a observação que eu fiz, que pode ser aplicada de modo cautelar, e ressarcimento ao erário. Te mostrei que esse carinha aí, erário, é nada mais, nada menos que os cofres públicos. Veja, na forma e gradação previstas em lei. A última observação que eu quero que seja feita aqui, acerca desse dispositivo, é o seguinte: a que jurisdição pertence o processo de improbidade? Anota do seu caderno e coloca a interrogação. A que jurisdição pertence o processo de improbidade? Professor, não faça isso comigo, professor. Calma, calma. Quando eu falo de jurisdição, nós temos a jurisdição civil e a criminal, correto? Eu quero saber o seguinte: esse processo, né, que o cidadão vai responder por improbidade, ele é civil ou é criminal? A resposta é que ele é civil. Mas, professor, como é que o senhor afirma isso com tanta veemência? Olha o finalzinho do dispositivo, quando diz assim, sem prejuízo da ação penal cabível. É como se o legislador constituinte estivesse te informando o seguinte, que serão aplicadas todas essas sanções, além daquelas que forem apontadas em eventual processo penal. Ficou claro, então? Então, esse processo pelo qual se responde por improbidade é de natureza civil, o que fica claro pelo final do dispositivo, tranquilo? Olha bem, eu quero aqui fazer uma observação sobre as responsabilidades do servidor. Então, veja, atenção aqui, um servidor, um agente público de modo geral, ele pode, por uma mesma conduta, responder nas seguintes modalidades. Responsabilidade administrativa, ou seja, ele estaria descumprindo algum regulamento que trata do exercício da sua função, e aí, por exemplo, poderia ter como sanção uma advertência, uma suspensão, ou até mesmo, de forma mais grave, a exoneração. Ele também poderia, por uma mesma conduta, responder civilmente. Quando se responde civilmente, praticamente o que se busca é o ressarcimento, a reparação do dano. Então, quando eu falo em responsabilidade civil, eu estou falando em obrigação de indenizar. Então, veja, eu estou dizendo a você que um agente público, que um servidor, por uma mesma conduta, pode responder em, no mínimo, 3 esferas. A administrativa, que é o descumprimento de um regulamento no exercício da função, que pode culminar com penas como advertência,
advertência, suspensão e demissão. Ainda tem uma responsabilidade civil, né? Se houve prejuízo, seria a obrigação de reparar, de ressarcir o dano. E ainda a responsabilidade criminal, se aquela conduta praticada for ainda tipificada como crime, ou, melhor dizendo, ou explicando, né? Se aquela conduta estiver prevista na lei como crime, ele também responderá a um processo criminal. Pois bem, nós temos ainda, a partir de 92, uma possibilidade desse indivíduo responder no contexto de uma ação própria, que é a ação de improbidade administrativa. A própria Lei 8.429 de 92, ela conta com, como posso dizer, ela conta com um procedimento próprio, né? Por sorte, essa parte procedimental não faz parte do nosso edital, não faz parte do nosso programa, mas eu apenas a título de informação eu quero que você saiba que a improbidade administrativa, né? Então aqui eu teria a responsabilidade no contexto da improbidade, que eu teria, que é de natureza cível, né? Óbvio, já disse, é de natureza cível, mas conta com um procedimento próprio que é previsto, como eu já disse, na Lei 8.429 de 1992. Nós acabamos de tratar sobre as responsabilidades do servidor público. Então nós tratamos, né, da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. E eu ainda disse que há a possibilidade de haver um desdobramento ainda na área civil, que era um processo próprio para os atos de improbidade. E anotem, por favor, primeira coisa, em regra, essas responsabilidades são autônomas. Então, em regra, essas responsabilidades são autônomas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fato de uma acontecer não necessariamente repercutirá na outra, né? Então, eu posso, por exemplo, por uma determinada conduta, responder apenas administrativamente, mas não se falando em prejuízo, não ter responsabilidade civil. E se não for crime a conduta, tampouco responsabilidade criminal. Então a primeira coisa é que a regra é a autonomia das responsabilidades, né? Em outras palavras, o fato de se observar uma não necessariamente quer dizer que as outras se manifestarão. Mas isso, óbvio, tem ressalvas, porque se você, no exercício da função, pratica um crime, né, por óbvio, isso terá consequências na esfera administrativa e também na esfera civil, mas a regra é a autonomia das responsabilidades. Então, numa mesma conduta, como eu disse, eu posso responder civilmente, né, e não criminalmente. Eu posso responder, por exemplo, apenas administrativamente, mas eu também posso ter uma responsabilidade administrativa num processo interno em que eu seja, por exemplo, suspenso. Nessa mesma conduta eu posso ter a obrigação de pagar algo e aí eu vou ter uma responsabilidade civil, e se essa minha conduta for ainda classificada na lei como crime, eu posso responder um processo criminal, e se essa minha conduta se enquadrar nas possibilidades previstas na lei para a improbidade, eu também poderia acabar respondendo um processo próprio da improbidade. Então, aqui eu não vou aprofundar no tema responsabilidades do servidor, mas eu quero que você tenha essa noção da autonomia, que você visualize primeiro as três, né? Administrativa, civil e criminal, e visualize a possibilidade de um processo civil específico, que seria o processo por ato de improbidade. Beleza? Eu trouxe aqui umas questões, né, que vai ajudar a gente a entender isso aí. Então vamos lá, tenha fé. Primeira questão, uma questão da OCP. Assinale a alternativa correta sobre responsabilidade administrativa. Letra A. A responsabilidade administrativa pressupõe prévia condenação criminal. Veja, nós acabamos de ver que não, né? Que eu posso ter uma responsabilidade, não necessariamente a outra, né? É fato de que quando se trata de responsabilidade criminal, é praticamente impossível você afastar as demais. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer é o seguinte: se você, agente público, né, responde por um crime, é condenado em um processo criminal por conduta no exercício da função, por óbvio, você também responderá administrativamente e civilmente. Mas a letra A não está correta. Vamos à letra B. Os atos de improbidade importarão sempre em prisão do agente. Veja,
nós vimos que o processo específico de improbidade é de natureza cível, lembra? Sem prejuízo da ação penal cabível. Ora, só se prende alguém nesse país por questões cíveis pelo inadimplemento de pensão de alimentos. De resto, a única prisão possível é justamente a criminal. Então veja, se os atos de improbidade estão num contexto da jurisdição civil, como nós vimos na aula, então não tem como eu prender alguém por ato de improbidade, beleza? Letra C. Os atos de improbidade importarão apenas em suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Nós vimos que não. Nós vimos que o artigo 37, parágrafo 4º, tem outras sanções. Lembra? Da indisponibilidade de bens, do ressarcimento erário. Então a letra C está incorreta. E lembra que ainda disse que, além das sanções que a Constituição prevê, né, se estudássemos aqui a 8.429 por completo, nós chegaríamos também à conclusão de que há outras sanções, mas a gente vai chegar lá. Então, letra C também incorreta. Letra D. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha, a letra D é a transcrição do artigo 37, parágrafo 4º. Aí, talvez você pense assim, mas professor, o senhor disse que teríamos mais sanções previstas na 8.429. Sim, mas o fato de existirem mais sanções, além destas mencionadas pelo legislador constituinte, não faz dessa assertiva errada, até porque em nenhum momento a assertiva diz que são somente essas sanções. Então, a letra D está correta. Letra E. A responsabilidade administrativa pelos atos de improbidade não prescreve. Errado. Depois, na própria Lei 8.429, tem-se lá a determinação do prazo prescricional. O prazo que, se a administração não tomar nenhuma providência, passado esse tempo, não mais poderá tomar. De fato, a responsabilidade administrativa pelos atos de improbidade prescreverá com certeza. Vou trazer aqui uma outra questão. Essa questão eu sei que ela é um pouco mais consistente, mais complicada, mas eu não me incomodo porque nós estamos juntos. Então, de mãos dadas, a gente passa por ela brincando. Talvez você sozinho tivesse dificuldade, mas comigo, né, a gente vai trilhar esse caminho aqui com muita felicidade. Mas vamos a ela. Uma questão da Fundação Carlos Chagas, aplicada agora no ano de 2019, tá? É bom eu deixar claro o seguinte, sua prova terá questões muito mais fáceis que essa, mas é bom que você aprenda, porque quem sabe o mais, sabe o menos, né? Então vamos lá. Diante da prática de um ato tipificado pela Lei de Improbidade Administrativa em uma das modalidades desse ilícito, vamos primeiro eu explicar o que está dizendo o enunciado. O que seria a prática de um ato tipificado? O que é um ato tipificado? Ora, quando eu digo que determinado ato está tipificado, eu estou dizendo a você o seguinte, que há uma lei que descreve determinados tipos de conduta, e aí você está dizendo que aquela conduta na vida real se enquadra naquele modelo estabelecido na lei. A Lei de Improbidade, a Lei 8.429 de 1992, ela traz nos artigos 9º, no artigo 10, no artigo 10A e no artigo 11, modelos de condutas que o legislador fala, ó, isso aqui é improbidade. Agora, detalhe, em cada um desses artigos, volto a dizer, artigo 9º, artigo 10, artigo 10A e o artigo 11, em cada um desses artigos, o CAPT traz o modelo de conduta que se enquadra naquela espécie de improbidade e nos incisos correspondentes, a título de exemplo, eu tenho também algumas condutas que são descritas de modo mais específico. Então, eu estou dizendo a você que a Lei 8.429 apresenta modelos que são tipicamente atos de improbidade. Nos incisos correspondentes de cada um desses artigos, de cada um desses modelos, você tem condutas específicas a título de exemplo, beleza? Então, eu não posso entender que todas as condutas possíveis a ser consideradas como improbidade estão previstas na lei. Não.
a lei tem 4 modelos, artigo 9º, artigo 10, o 10A e o 11. Então, para que eu tenha um ato de improbidade, é necessário que ele se encaixe em algum desses modelos. Mas pode acontecer dele se encaixar em algum desses modelos, mas não ser exatamente nenhum dos incisos relacionados. Como eu disse, os incisos, eles complementam os respectivos artigos, mas a título de exemplo. Vou voltar no enunciado, porque eu expliquei tanto que talvez você se esqueceu do que a gente vai buscar na questão. Vamos lá. Diante da prática de um ato tipificado pela lei de improbidade administrativa, o que é isso mesmo? O ato que a lei descreve como um modelo de improbidade. Em uma das modalidades desse ilícito, aí vamos lá, a gente agora tem que olhar qual assertiva é correta. Letra A. Fica obstado o processamento de infração criminal, tendo em vista que a identidade dos fatos que dariam ensejo a essa conduta antijurídica acarretaria dupla penalidade. Veja bem, está errado. Talvez você não tenha entendido nem mesmo o português da assertiva, mas deixa eu explicar. Fica obstado o processamento da infração criminal. É como se estivesse dizendo o seguinte, olha, não pode ter o processo penal. E não pode ter o processo penal por quê? Porque se eu já identifiquei aquela conduta como ato de improbidade, então se eu, além de improbidade, lascar no sujeito, assim você vai entender, né? Meter no sujeito um processo de improbidade administrativa é como se eu estivesse punindo ele 2 vezes pela mesma conduta. Isso pode? Ora, nós vimos que sim. Nós vimos que por uma mesma conduta o agente público pode responder simultaneamente nas 3 esferas mencionadas e ainda responder de modo especial a um processo cível de improbidade administrativa. Então, quais são as 3 esferas mesmo? Administrativa, cível e criminal. E além disso, um processo cível direcionado específico para a improbidade. Então a letra A está errado, não há nenhum impedimento do cidadão responder um processo cível por improbidade e um processo criminal pela mesma conduta. Óbvio, isso só vai acontecer se a conduta, além de ser improbidade, está prevista na lei como crime. Vamos lá, letra B. Não fica impedido o processamento de processos em outras esferas, seja administrativa, seja criminal, tendo em vista uma mesma conduta, pode dar ensejo a mais de uma antijuridicidade. Perfeita, letra B. Uma mesma conduta pode ser antijurídica, pode ser ilícita no cível, no criminal, no administrativo e na respectiva e específica improbidade. Perfeita, letra B. Letra C. A resposta é a letra B. Pronto, agora vamos, apenas para fixar conhecimento, vamos comentar as seguintes. Letra C. Cabe a apuração e processamento de conduta na esfera para fins de aplicação de sanção de improbidade em processo administrativo. Olha bem, o que acontece, como já dito na aula, em processo administrativo você vai discutir qual tipo de sanção. Sei lá, advertência, multa, suspensão e demissão. As sanções que se prevê para a improbidade, elas contam, como eu inclusive mencionei na nossa brilhante aula, com processo próprio. A Lei 8.429 tem até a indicação do procedimento, do rito a se adotar. Então a letra C está equivocada. Vocês entenderam o erro da letra C? Olha bem, vou repetir a letra C. Cabe apuração e processamento da conduta na esfera para fins de aplicação de sanção de improbidade em processo administrativo, não. Se eu quero aplicar as sanções de improbidade, isso vai acontecer no contexto de um processo judicial de natureza cível, que mais uma vez eu vou dizer, que tem procedimento próprio previsto na Lei 8.429. Letra C, portanto, está errada. Vamos à letra D. A depender do vínculo travado entre autor e administração pública, poderá ser considerado sujeito ativo da conduta, pois o servidor seletista, por exemplo, somente pode ser processado e julgado por conduta dolosa. Pois bem, a letra D está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, que se o cidadão é um servidor seletista, por exemplo, funcionário do Banco do Brasil, né, um funcionário dos Correios, um funcionário da Petrobras, se é um cidadão seletista, um agente público seletista, que ele só responderia pela improbidade se a sua conduta fosse dolosa e não responderia se a conduta fosse culposa. Nada a ver, nada a ver. Os agentes públicos, de modo geral, professor, quem são os agentes públicos? Calma, cena dos próximos
próprios capítulos. Os agentes públicos, de modo geral, respondem por improbidade do mesmo modo, correto? Não tem um tratamento diferente, porque ele é seletista, ele é empregado de um banco público, da Petrobras. Não, nada a ver. Então, o servidor estatutário, o servidor seletista, eles vão ter o mesmo tratamento no contexto da Lei 8.429/92. Então, nada a ver a letra D. Letra E, para finalizar: o funcionário público estatutário poderá ser afastado de suas funções, o que não se aplica a servidores seletistas, porque esses não têm estabilidade, podendo ser demitidos imotivadamente. Olha, está errado. Bem, que eles, de fato, os seletistas não têm estabilidade, mas isso é assunto para outra coisa. Então, quando a questão afirma que os seletistas não têm estabilidade, está certo. Agora, que eles podem ser demitidos imotivadamente, está errado, né? Porque quando a gente estuda essa matéria específica, eu tenho que ter motivo. Não precisa ser exatamente justa causa, mas tem que ter motivo. Mas, sem entrar nessas questões, eu peço licença para não explicar essas questões agora, porque não é o tema da aula, mas é só lembrar que eu acabei de dizer, comentando a alternativa anterior, que os estatutários, os seletistas, respondem do mesmo modo, estão sujeitos às mesmas sanções. Então, se um estatutário perde a função pública, também o perderá, se for o caso, o servidor seletista, beleza? Então, a resposta para essa questão brilhante é a letra B. Então é isso, fiquem com Deus, espero que vocês estejam gostando da matéria, que é uma matéria que cai em vários concursos, e pode ter certeza, nós estamos trabalhando esse conteúdo com muito carinho e amor, porque é empolgante o direito administrativo nesse segmento. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!